O Jefferson Viana, ele está por Zoom também. Olá, Jefferson. Boa noite, deputada Maria Rosa. Boa noite. Boa noite, pastora Alessandra, a todos que estão nos acompanhando essa noite aqui no Fala que eu discuto da do Brasil inteiro pela Rede Record e pelos canais aí da internet. Você fala de onde, Jefferson? Falo aqui de Brasília. Você fala da terra aí, né? Onde tudo se resolve. Exatamente. Na sua opinião, qual é o maior responsável pelo aumento da violência? Falo que é um combo dos 4 problemas apontados pela pesquisa. Primeiramente, vou fazer uma discordância da questão da desigualdade social. A gente vai falar mais ou menos de aumento de pobreza, de índice de pH, de índice de Gini, que é relacionado à questão das áreas mais pobres. Você tem, por exemplo, um dado da UFRJ que mostra que 23% dos jovens que moram em comunidades enxergam que a única maneira de mobilidade social dentro da atividade econômica é meramente pelo tráfico de drogas, que tem nas suas estratégias de captação, seja pela questão econômica, seja por uma questão cultural, que a gente poderia chamar hoje de uma espécie de narcocultura. Você poderia ter analisar as facções criminosas que têm uma certa atuação muito facilitada pela dificuldade de atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal no que tange a fiscalização das fronteiras. Hoje se tem cerca de 30% das fronteiras vigiadas, seja por guarnições, seja por artefatos tecnológicos. A própria ausência de governo também é um ponto importante em muitas das situações, considerando, por exemplo, o livro branco de defesa nacional, que trata sobre as expressões do poder nacional, poder psicossocial, que é o poder de atendimento, sobretudo dessas populações mais carentes, é uma das bases da garantia do próprio poder nacional. E a impunidade, como, por exemplo, a questão do garantismo penal, de decisões tomadas por alguns membros do Poder Judiciário que vêm causando problemas de insegurança jurídica, como, por exemplo, a DPF das favelas, no caso do Rio de Janeiro, que causou um problema que durante 4, 5 anos ali a polícia no Rio de Janeiro teve diversos impedimentos legais na atuação em combate ao crime organizado. E é também outra decisão do Supremo Tribunal Federal que praticamente legalizou o uso de maconha no Brasil, quando ele determinou que a questão dos 40 gramas entre traficante e usuário. Então, é um problema muito complexo que hoje a gente tem que enfrentar por meio de várias estruturas de poder, não é meramente o policiamento, não é meramente a questão social. A gente deve enxergar a questão de segurança pública como um problema muito mais complexo, porque isso também tem impactos econômicos. Segundo dados do próprio IPEA, o custo anual da violência no Brasil está gerando cerca de 343 bilhões de reais, que causa problemas na arrecadação do Estado, que causa problemas no pagamento dos serviços públicos, no atendimento dos serviços públicos, e você vai transformando, sobretudo, essas comunidades em bolsões na mão do tráfico de drogas. E você lida geralmente diretamente com a Defesa Nacional, é isso? Sim, exatamente. Eu atuei na Escola Superior de Defesa, no curso de Poder Legislativo e Defesa Nacional, e acompanho, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores em Defesa Nacional, no âmbito do Poder Legislativo Federal. Então, você está bem informado em relação a essa problemática, né? Porque é uma situação séria, urgente no nosso país, que é a violência. Então, o maior e o principal fator, na sua opinião, é um desses fatores. O que você acha que é o principal? O principal hoje, a gente poderia apontar, seria, entre aspas, uma ausência do Estado e uma dificuldade na questão macroeconômica. A gente não precisa aqui entrar nos pontos macroeconômicos do país, a qual estamos vivendo nos dias atuais. Entretanto, as questões macroeconômicas elas acabam influenciando diretamente na entrada nos jovens, por exemplo, no tráfico de drogas, porque muitas vezes ele passa por dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, e você tem um esquema que eu chamaria muito sofisticado hoje de soft power das organizações criminosas que utilizam a questão cultural, que utilizam a questão social dentro das comunidades. Por exemplo, no top 50 do Spotify, você tem ali diversas músicas de apologia a tráfico, apologia a sexo, apologia ao uso de drogas.
funcionam como estratégia, sim, de captação de pessoas a se arregimentarem às tropas no tráfico de drogas, e acaba se juntando essa questão à questão que envolve a dificuldade do acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes, pelas questões macroeconômicas, pelas dificuldades de acesso, sobretudo, a essas regiões mais carentes, com essa estratégia de massificação da cultura criminosa, aliada também com um garantismo penal. A gente sabe que, por exemplo, tem casos na história brasileira onde traficantes vieram de classes sociais mais abastadas, que é, por exemplo, o caso de Pedro Tom, no Rio de Janeiro, nos anos 2000. A pobreza ela não é um sinônimo da pessoa automaticamente com determinismo a praticar delitos. Mas, obviamente, se você tem uma área sitiada, onde nem o Estado, nem o terceiro setor, e muitas vezes quem faz esse papel social são as igrejas e as famílias dentro desse ambiente, obviamente, a gente acaba tendo que lutar de maneira até certamente desigual em evitar com que essa juventude caia na mão do tráfico de drogas. Muito obrigada, tá, Jefferson, pela sua participação. Realmente, boa noite a todos.